Bom dia a todos. Essa é a nossa 42ª reunião desse grupo que vem lendo e comentando o livro Há 2000 anos, de Emmanuel. Na nossa última reunião, nós começamos o último capítulo da primeira parte, que é o Apóstolo da Samaria. O Públio, ele havia oferecido dinheiro, né, uma grande soma de dinheiro para as pessoas, para quem pudesse indicar onde estava o filho dele, né? E aí o que aconteceu foi que o André de Gioras, né, ficou com receio que a Semele, que foi a serva do Públio, né, a pessoa que trabalha na casa do Públio, ficasse tentada a contar que ele havia raptado o menino, né, e a matou, né? Então, aí agora o que a gente vai ler, né, é que o Públio resolve voltar para Cafarnaum, né, porque eles tinham chegado em Jerusalém, ficaram cerca de um mês e foram para Cafarnaum para cuidar da filha, né? Foi quando ele encontrou Jesus e a filha foi curada. Quando eles estavam se preparando para voltar para Roma, o filho foi sequestrado. E aí agora, na época da Páscoa, né, quando aconteceu a crucificação de Jesus, né, eles voltaram para Jerusalém para verificar, para tentar achar o menino, porque normalmente na Páscoa tem um afluxo muito grande de pessoas em Jerusalém. Então agora eles iam voltar definitivamente para Cafarnaum, né, já que durante a Páscoa eles não conseguiram encontrar o menino, né, o Marcos, em Jerusalém. Fabiana, você quer retomar a leitura? Vamos lá. Pode ir. Depois de alguns dias de sua segunda instalação na cidade próspera e alegre, onde Jesus tantas vezes fizera soar doces e divinas palavras, o senador preparou copioso, que aqui copioso está no sentido de grande, né? Expediente para o amigo Flamínio, bem como para outros elementos do Senado, enviando Comênio a Roma, como portador de sua inteira confiança. Odiando a Palestina, que tantas e tão amargas provações lhe reservara, mas, preso a ela pelo desaparecimento misterioso do pequenino Marcos, o senador solicitava a Flamínio a sua intervenção particular para que o seu tio Sálvio regressasse à sede dos seus serviços na capital do império, tentando livrar-se da presença de Fúvia naqueles lugares, porquanto lhe dizia o coração, na intimidade do pensamento, que aquela mulher tinha uma influência nefasta no seu destino e no de sua família. Essa parte aqui que ficou grifada odiando a Palestina, acho que é por causa dessa parte aí que o Paulo falou, né, que trouxe muitas, a Palestina, querendo ou não, para ele, foi um lugar de experiências não tão boas, né, então a gente fica com aquela coisa amarga, né, do lugar. E essa parte aqui que ele diz que lhe dizia o coração na intimidade do pensamento que aquela mulher tinha uma influência nefasta, se referindo sobre a Fúvia, né? Que na verdade na cabeça dele, né, foi por causa dela que toda a ruptura familiar dele acabou acontecendo, né, com relação à Lívia e com relação à vida que ele tinha, né? Então no fundo ele sabe, né, ele sente no coração, né, essa influência nefasta da Fúvia, né, então, por mais que ela tenha trazido alguma coisa que ele acreditou que era verdade, ele reconhece, né, que ela é uma influência não tão boa, né. Não sei se é isso que você queria colocar, Paulo. Esqueci de tirar o mudo.
Era isso aí, Fabiana. Eu aqui quando eu tinha marcado, né, o odiando, né, porque sempre que a gente tem alguma coisa que a gente odeia tal coisa, né, odeio uma situação, qualquer coisa que você odeie, né, é o que a gente comentou na lição de abertura, né, isso daí, quando você liga qualquer coisa, uma pessoa, um lugar, uma ação, né, a um sentimento tão negativo quanto o ódio, isso daí vai fazer mal para você, né? Então, qualquer coisa que a gente pense que a gente odeia, então vamos começar a trabalhar para suavizar esse sentimento, né? E essa segunda parte eu marquei porque assim a Fúvia era era uma presença ruim que ele identificava, né? Mas, né, ele se deixou levar por tudo isso. Todas as atitudes foram tomadas por ele. Ele que não acreditou que Jesus de fato ajudou a filha dele, ele que não acreditou que a esposa dele tinha boas intenções, ele que decidiu dar ouvidos para o Sulpício e para a Flúvia. Então foi ele que tomou essas decisões, né? Porque a parte mais fácil é a gente encontrar um culpado, né? Isso a gente é quase que especialista em fazer isso. E a gente também precisa começar a deixar de ser um especialista em arranjar culpados, né? E olhar para a gente. O que a gente fez? Né? Era isso que eu queria falar. Comentários? É mais fácil terceirizar a culpa, né? Porque Com se certeza. nós não fizermos isso, nós somos obrigados a olhar para nós mesmos, né? E aqui, como fala aqui, o Públio, ele percebia a influência da Fúvia, mas ainda assim ele não conseguia ter a capacidade de refletir e de questionar se ele não cometeu um ato errôneo, né? Mas que ele perceba essa influência nefasta, como diz aí o livro, ele não consegue, o orgulho dele não permite que ele faça essa reflexão, né? Porque seria assumir que ele errou. Então, acho que isso, a gente faz isso muito constantemente, né? Porque o nosso orgulho, o nosso egoísmo é que servem de impedimento para nós revermos nossas atitudes, né? De como é que a gente pode ter contribuído para algo, para uma situação ruim, né? A gente tem dificuldade para olhar para nós mesmos, né? E por isso que acho que é tão importante a gente refletir quando tem esses sentimentos tão fortes, como o ódio, né? Como ele está falando aqui, odiar a Palestina. É terceirizar também, né? É terceirizar a culpa, colocando uma emoção negativa no lugar onde ele está morando. É isso aí. Mais comentários? Fabiana, você quer continuar então? Continuo. Vamos lá. Ao mesmo tempo, saturado de terrível aversão pela personalidade de Pôncio Pilatos, punha o amigo distante a par de numerosos escândalos administrativos que ele, após o incidente da Páscoa, resolvera corrigir com o máximo de severidade. Prometia, então, a Flamínio Severus conhecer mais de perto as necessidades da província, a fim de que as autoridades romanas ficassem cientes de graves ocorrências na administração, de modo que, em tempo oportuno, fosse o governador removido para outro setor do império, e prometendo relacionar, sem demora, todas as injustiças da atuação de Pilatos na vida pública, em vista das reclamações reiteradas e consecutivas que lhe chegavam aos ouvidos, de todos os recantos da província.
Nessas cartas particulares, pedia ainda ao amigo as providências precisas, a fim de que lhe fosse enviado um professor para a filhinha, abstendo-se, contudo, de referir-se aos dolorosos dramas da vida privada, com exceção ao caso do filhinho, por ele citado nesses documentos como causa única de sua demora indefinida em tais lugares. Comênio partiu de Jope com o máximo de precaução, obedecendo rigorosamente às suas ordens e atingindo Roma daí a algum tempo, onde faria chegar aquelas notícias às mãos de seus legítimos destinatários. Em Carfanaum, a vida corria triste e silenciosa. Públio apegara-se ao seu arquivo volumoso, aos seus processos, aos seus estudos e às suas meditações, preparando os planos educativos da filha ou organizando projetos concernentes, aqui o concernente está no sentido do que tem relação, né, às suas atividades futuras, fazendo o possível para reerguer-se do abatimento moral em que mergulhara com os dolorosos sucessos de Jerusalém. Aqui essa parte do fazendo o possível para reerguer-se do abatimento moral, na verdade, o que me fez pensar foi como a gente, para fugir entre aspas, né, de uma resolução que a gente precisa ter, porque no caso o Públio, ele não quer resolver, ele é tão indissoluto nessa questão, né, que ele acha que ele tem tanta razão, então ele se interiorizou e pegou todo esse abatimento moral que ele mesmo mergulhou. Então é assim, é como a gente às vezes se coloca em situações difíceis, né, e a gente fica ali mergulhado naquelas situações e a gente, aquilo vai virando uma bola de neve, a gente não resolve aquilo, né, foi até como o Paulo falou numa das reuniões, né, se você quer resolver uma coisa, você vai lá e resolve, mas ele parecia que para ele aquilo já tinha se resolvido da maneira dele e ele cada dia mais procurava não pensar naquilo e se concentrar mais em trabalhos. Então, assim, às vezes a gente também se vê nisso, né? Às vezes a gente quer esquecer do que está acontecendo, mergulha no trabalho, mas não resolve a situação que a gente tem que resolver, né? Foi mais isso que essa parte me trouxe de reflexão. Não sei se alguém também teve alguma reflexão sobre isso. Acho que foi perfeito, Fabiana, acho que é isso. Esse reerguer-se do abatimento moral, né? A gente acaba arranjando alguma outra coisa para fazer, né? E hoje em dia, né, umas coisas que costumeiramente as pessoas fazem é se dedicar demais ao trabalho, né? Outras pessoas começam a fazer exercício demais, né? Ficam, né, só pensam em fazer exercício, malhar, né, como falam. Outras vão na comida, drogas, né? Tudo isso são esses subterfúgios, essas válvulas de escape que a nossa sociedade hoje propicia bastante, né? Então a gente tem que tomar cuidado se a gente não está fazendo alguma coisa demais, né, também. Acho que eu volto a lembrar aquela parte que a Luciana falou antes, que tem a ver com a saúde, né? Porque chega um momento porque esses sentimentos estão dentro de nós, né? E chega uma hora que, como nós já falamos em outras reuniões, que a gente tem que resolver, né, aquela questão. E resolver aquela questão, muitas vezes, resolver para nós, né, às vezes é intimamente, né, é ter esse momento de refletir, de rever nossas atitudes, de rever como nós reagimos àquilo que nos acontece, né, nem sempre a gente consegue conciliar com o outro, né, nem sempre nós conseguimos
principalmente quando são situações que dependem de uma terceira pessoa, né? Mas são resoluções que nós temos que tomar intimamente, né? Porque senão, como disse a Luciana lá, isso compromete nossa saúde, né? Às vezes chega num ponto que começa a comprometer nossa saúde física, né? A gente começa a ficar ansioso, a gente começa a ficar depressivo, a gente começa a ficar compulsivo, né? Então, são chamados, eu acho, da vida, assim, a vida nos traz as situações justamente para nos desafiar, né? E esse desafio é um desafio de superação, né? Aqui o público tá resistindo a refletir em tudo que ele fez, em tudo que aconteceu na vida dele, né? E aí ele vai postergando isso dentro dele. E a gente vai perceber aí mais pra frente como é que vão desenrolando as histórias. Quanto a Lívia, esta, conhecendo a inflexibilidade do caráter orgulhoso do marido e sabendo que todas as circunstâncias aparentavam a sua culpa, encontrara na alma delicada da serva uma confidente extremosa no afeto, vivendo quase permanentemente mergulhada em orações sucessivas e fervorosas. O sofrimento experimentado patentearam, desculpa, aqui esse patentearam, ele tá mais no sentido de, desculpa, Paulo, não estou conseguindo enxergar. Evidenciava, né? Evidenciava ali, no sentido de evidenciar ali o rosto, revelando profundos vestígios nos sulcos da face descorada. Os olhos, todavia, demonstrando a têmpera, aqui é têmpera, eu acredito que está no sentido da resistência à fé, né? Na verdade, se enxergava a fé nos olhos dela, e o vigor da fé clareavam-lhe as expressões fisionômicas de brilho singular, apesar do seu visível abatimento. Essa parte aqui, eu achei interessante da parte do conhecendo a inflexibilidade do caráter orgulhoso do marido. É aquela coisa que a gente já discutiu, né, da sabedoria dela, né, que ela já sabia que o Públio era uma pessoa muito inflexível, né, e que ela não ia no embate com ele, porque ele não iria entendê-la. É uma questão até que a gente já discutiu de uma inteligência emocional muito grande da Lívia, né, que realmente não vale a pena a gente ir no embate, mas que ela encontrou o alento dela na serva, né? Então, assim, é engraçado como às vezes a gente consegue encontrar o nosso alento em pessoas de fora, né? Para algumas situações. Parece que elas são melhor compreendidas do que algumas vezes as pessoas que a gente acha que mais conhecem a gente, porque aqui no caso a Lívia, ela teve que não contar mais, né, com a parceria, vamos dizer assim, com a parceria do marido dela nessa questão, e ela começou a contar mais com a serva, né, que se mostrou para ela muito mais afetuosa e muito mais compreensiva, né. E essa questão aqui dos olhos que demonstrava a fé dela, né, eu acho que é uma coisa, muito engraçado, né, que a gente consegue enxergar mesmo isso, né, forte em algumas pessoas, né, que realmente tem uma força só no olhar, né, que a gente vê que a pessoa realmente só pelo olhar ela já consegue demonstrar todo aquela fortaleza que ela tem dentro dela, né. Ela não precisa, às vezes, falar muita coisa, né? A gente consegue enxergar uma pessoa forte só pelo olhar. Não sei se foi isso que você quis dizer também, Paulo. Isso sim, foi. Alô? Tô ouvindo, Paulo? Você está me ouvindo? Tô. Ah, não, é que para mim aqui continua, ele deu uma travada aqui, eu não sabia. Não, tô ouvindo.
Então, foi isso aí, perfeito. Acho que a gente sempre tem um socorro, né? Por mais desafiador que sejam os momentos que nós vivamos, a gente sempre tem alguém ou algo que nos acode, né? A gente não caminha sozinho nessa vida, né? Eu acho que se trata da gente prestar atenção àqueles que nos cercam. É que aqui a Lívia, a gente já havia percebido que ela tem essa humildade, que embora ela seja uma matrona de Roma, né? Tenha vivido todos aqueles aspectos da burguesia romana, ela não tem aqueles traços de preconceito com relação às castas. Então, isso possibilitou que ela encontrasse essa confidente numa serva, ela não tem esse preconceito, né? E às vezes isso serve também de reflexão para nós, né? Às vezes a pessoa que a gente menos espera é aquela pessoa que vai nos amparar, né? E acho que a descrição que mostra aqui mostra, acho que para mim mostra assim que, embora a Lívia sofra, né? Porque isso está marcado no rosto dela, né? Isso não a impede, não é o fato dela ter entendimento que a impede de sofrer, mas é aquela questão do bem sofrer e o mal sofrer, né? Tem pessoas que entram num processo de desespero, de vitimização, né? Ou de rancor, ou de raiva, e sofrem de uma maneira que lhe causam muitos efeitos danosos, né? E tem aquelas pessoas que já levam um entendimento, e por mais que elas sintam, porque nós somos seres humanos, nós não somos máquinas, né? Então nós sentimos, obviamente, né? Mas a forma de sofrer da Lívia mostra isso, né? Então, assim, fisicamente mostra o sofrimento dela, mas o olhar deixa transparecer a fortaleza da alma dela, né? Ela justamente optou o bem sofrer, né? De compreender o marido e de, dentro das possibilidades que a vida deu a ela, encontrar um afeto, encontrar um amparo, né? No caso dela, ela mergulha nas orações, é o que traz equilíbrio a ela, né? E cada um de nós tem uma estratégia, né? Acho que basta a gente encontrar essa estratégia, né? Cada um de nós passa a conhecer aquilo que faz bem, aquilo que renova os nossos sentimentos e que nos direciona para algo melhor, né? Então a questão aqui é como enfrentar esses desafios, né? Eu pelo menos vejo dessa forma, assim. A Lívia não está deixando de sofrer, isso está marcado no rosto dela, né? Mas a forma com que ela escolheu fazê-lo é uma forma que lhe traz tranquilidade ao coração. Alguém mais quer comentar? Eu vou continuar, tá? Em Cafarnaum, os seguidores do Mestre de Nazaré organizaram imediatamente uma grande comunidade de crentes do Messias, tornando-se muitos em apóstolos abnegados de sua doutrina de renúncia, de sacrifício e de redenção. Alguns pregavam, como ele, na praça pública, enquanto outros curavam os enfermos em seu nome. Criaturas rústicas haviam sido tomadas, estranhamente, do mais alto sopro de inteligência e inspiração celeste, porque ensinavam com a maior clareza as tradições de Jesus. Organizando-se com a palavra desses apóstolos, os pródromos, aqui os pródromos acho que está no sentido de introdução, né, que era o que eles iam iniciar, do evangelho escrito, que ficaria mais tarde no mundo
com a mensagem do Salvador da Terra a todas as raças, povos e nações do planeta, qual luminoso roteiro das almas para o céu. Aqui eu acho que fala um pouco dessa questão, né, porque ele fala que estranhamente, né, as pessoas rústicas foram tomadas por esse espírito que era o espírito de Jesus, né. Então ele fala do estranhamente, mas na verdade é o espírito que elas conseguiram absorver das poucas palavras ou das pessoas que conseguiram ter contato, né, com o mestre. E aqui eu não sei, você pode me corrigir se eu estiver errada, Paulo. Eu não sei, eu acho que ele está falando dos apóstolos também, né, que começaram a dar seguimento também nos ensinamentos de tudo que eles acompanharam com relação a Jesus e que mais tarde veio trazer o evangelho para a gente, né. Não sei se é isso, Paulo, você me corrige aí se eu estiver errada. É isso mesmo, Fabiana, está certíssimo. A gente na tradição cristã tem a questão lá do Pentecostes, né, que Jesus, depois da Páscoa, permaneceu ainda alguns dias aqui, e aí nesse 50º dia, que seria o Pentecostes, depois teve os apóstolos, né, os discípulos de Jesus começaram a conseguir se expressar efetivamente, né, porque até então eles estavam lá, tinham o professor, né, e eles não precisavam, a qualquer momento eles poderiam recorrer a Jesus, né, em qualquer dificuldade. E a partir desse momento, Jesus não estava mais entre eles, né, e aí eles iam precisar começar a tomar as decisões, né, e começar a espalhar aqui na parte, né, o Evangelho é uma outra forma da gente pensar, né, é um roteiro para as almas, né, por isso que eu até tinha comentado antes lá do capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é uma nova forma de ver, né. Eu acho que é isso, a gente tem que olhar o que o Jesus trouxe como uma nova forma de olhar para as coisas que acontecem no mundo, né? Principalmente sabendo que esse jeito, né, não vai ter alguém não vai ter uma raça, um povo, uma nação do planeta que seja mais importante, né? Todas elas são iguais, né? Aí depois a gente vai também pensar que esse Deus não é Deus de uma nação, né? É da Terra toda e que também não é nem da Terra toda, é do universo inteiro, né? E se ele nos concede qualquer benefício, né, significa que ele está prejudicando outros, né? Então a gente não vai conseguir, né, não é com uma oração, não é com nada que a gente faça, né, com um sacrifício, com qualquer coisa, que a gente vai conseguir um benefício indevido, né? Porque muitas vezes o que a gente quer é esse jeitinho mais fácil, né? Esse jeitinho mais fácil é uma coisa indevida, né? Para a gente ser absolutamente sincero, né? E não tem isso, né? Eu acho que essa é a grande questão, né? De que tudo estava sendo levantado, né? E como que a gente consegue isso? Um trabalho. E a gente começar a trabalhar, a gente começa a ter força que a gente nem sabia que tinha, né? Eu acho que é isso daí.
Vou continuar, tá? Beleza. Todos quantos se convertiam à ideia nova confessavam na praça pública os erros da sua vida, em sinal de humildade que lhes era exigida. Portas adentro da comunidade cristã. E para que o meigo profeta de Nazaré jamais fosse esquecido em seus martírios redentores no Calvário, o povo simples e humilde, de então, organizou o culto da cruz, crendo fosse essa a melhor homenagem à memória de Jesus Nazareno. Aqui eu acho que foi a parte marcada para que foi o início, né, de quando se começou a colocar a cruz como sendo, até a gente vai falar aqui um pouquinho embaixo, eu vou até me estender um pouquinho para a gente já falar tudo de uma vez. Lívia e Ana, no seu profundo amor ao Messias, não escaparam a essa adesão natural às tradições populares. A cruz era objeto de toda a sua veneração e absoluto respeito, não obstante representar naquele tempo um instrumento de punição para todos os criminosos e celerados. Então aqui eu acho que o que a gente pensou em colocar é essa questão, né, da significação da cruz, né, porque ao invés dela se tornar que antes de Cristo, ela era considerada um objeto de punição para os criminosos, né, e aí depois de Cristo ela passou a ser um objeto de veneração e de memória, né, de Jesus, então começou a ser um objeto de maior respeito, né, então engraçado essa questão das significações, né, dos objetos e que realmente com o passar do tempo isso vai se modificando, né? Não sei se foi isso também que você pensou, Paulo. Eu pensei também uma coisa um pouquinho diferente, né? Que assim, cada um tem o seu aquela lembrança, né? Eu quando eu penso em Jesus, eu nunca penso na cruz, né? É engraçado. Quando eu era mais novo, quando eu pensava em Jesus, eu lembrava de um quadro, né, que a minha avó tinha na casa dela, né, que era Jesus ajoelhado, né, diante de uma pedra, orando. Era só isso. Eu imaginava Jesus daquele jeito. Aí quando eu comecei a estudar, né, um pouco mais, entender Jesus, aí a figura quando eu penso hoje em Jesus, eu penso, né, até a Angélica, quando a gente foi criar o grupo, né, no WhatsApp, né, a Angélica falou, que figura que a gente põe para identificar o grupo, né? Aí eu falei para ela assim, sempre que eu penso em Jesus, eu penso lá na história, né, da estrada de Emaús, né? Que isso foi logo após, né, a crucificação, e tinham dois apóstolos, dois seguidores de Jesus conversando, né? Eles não conseguiam entender como que Jesus tinha sido condenado, né? E que já tinha até morrido naquela hora, né? Eles estavam saindo de Jerusalém, indo para a cidade próxima, que é Emaús, né? E aí eles estavam conversando, e aí aparece uma pessoa ali no meio da estrada e começa a explicar para eles o que aconteceu, né? E vai deixando-os com o coração mais tranquilo, né? E aí eles chegam na cidade e eles convidam essa pessoa, né? Que eles não sabiam quem era, para almoçar com eles, jantar com eles, ter uma refeição com eles, né? E eles só percebem que é Jesus quando Jesus vai partir o pão, né? Aí que eles percebem, né? E assim, a imagem que eu tenho de Jesus hoje é essa, né? Da estrada de Emaús, né? A gente não consegue perceber como os ensinamentos dele estão na nossa volta, né?
Às vezes a gente só consegue perceber isso, né, a importância disso, com coisas muito materiais, muito palpáveis, mas isso é uma deficiência nossa, né? Quando eu pus a cruz, eu quis lembrar, né, e até explicar para vocês, né, as duas figuras que tem nos dois grupos, né, são dessa estrada de Emaús, né? Era só isso. Legal, Paulo. Obrigada, eu não sabia. Acho que é um processo de aprendizado nosso, né? Esse desapego com o material e entender que Jesus ou a espiritualidade está em tudo, né? É claro, às vezes a pessoa se utiliza de um objeto para ajudar a canalizar o pensamento, né? Para ajudar a nos desviar de outras coisas e focar, né, em Jesus ou focar na nossa espiritualidade. Mas é um processo de aprendizado isso, né? Assim como muitas vezes a gente, para nós nos sentirmos bem, a gente acha que tem que entrar numa igreja, que tem que entrar num lugar especial, em meio à natureza, né? Na verdade, são estratégias que a gente arruma para nossa mente, para nós nos concentrarmos numa coisa que não é um hábito para nós, né? Porque é o que você falou, né, Paulo? Os ensinamentos de Jesus estão aí, assim como a nossa conexão com a espiritualidade, né? Na verdade, somos nós que precisamos estabelecer prestar atenção na espiritualidade, mas ela está aqui a todo tempo, né? Não importa o lugar que nós estejamos, não importa o momento, Deus e a espiritualidade é presente, eles são presentes a todo momento. Então, eu vejo isso como um processo de entendimento mesmo, de nós nos desapegarmos da nossa matéria e cada vez mais conseguir fazer essa conexão, né? Cada vez mais partilhar desse momento de sentir de fato a vida, não apenas a vida material, mas a vida espiritual, né? Que eu já falei aqui em outros momentos, para mim, a gente compartilha isso a todo momento. Nós estamos vivendo as duas coisas ao mesmo tempo, né? A vida espiritual não é só quando a gente vai para algum centro espírita, para uma igreja, né? Para uma casa de culto, né? Ou quando a gente desencarna, né? A gente vive ela muito intensamente. Às vezes, mais de forma inconsciente do que consciente. Então, acho que por isso que cabe a nós conscientizarmos, né, que nós estamos vivendo. O que a gente sempre fala de viver o presente, eu acho que tem a ver com isso, né? De conscientizar o que nós estamos fazendo no momento, o que nós estamos pensando, o que nós estamos sentindo, o que nós estamos fazendo. Estou relembrando aquele pedaço, aquela citação lá do Francisco de Assis, que eu até comentei outro dia com você. Ele falava assim, ó, vá e pregue o evangelho todos os dias. Aí, se for preciso, utilize palavras, né? Então a gente tem que pregar o evangelho com os nossos atos, né? Eu acho que é isso daí, né, Angélica? Posso continuar, Paulo? Por favor. Ana continuou a frequentar as margens do lago, onde alguns apóstolos do Senhor prosseguiam cultivando as suas lições divinas, junto dos sofredores deserdados da sorte. E era comum verem-se esses antigos companheiros e ouvintes do Messias como
pegureiros. Aqui eu acho que pegureiros está no sentido de como se eles fossem guardiões, né? Humildes, atravessando estradas agrestes, no mais absoluto desconforto, a fim de levarem a todos os homens as palavras consoladoras da Boa Nova. Tipos impressionantes de homens simples e abnegados percorriam os mais longos e escabrosos, aqui, os escabrosos eu acho que está no sentido de ásperos, né, pedregosos, caminhos, de vestes, rotas e calçando alpercatas grosseiras, pregando, porém, com perfeição e sentimento as verdades de Jesus, como se as suas frontes humildes estivessem tocadas da graça divina. Para muitos deles, o mundo não passava da Judeia ou da Síria, mas a realidade é que as suas palavras, desassombradas e serenas, iam permanecer no mundo para todos os séculos. Aqui eu acho que essa parte é mais para denotar, né, que uma pessoa humilde, ela pode ter tanta sabedoria, né, quanto uma pessoa de maior culto ou de mais conhecimento, né? Porque aqui ele ressaltou, né, que eram pessoas muito humildes, mas que elas conseguiam traduzir, né, tudo que Jesus queria passar, né? Apesar da humildade delas, elas apresentavam isso que eles falam aqui, né, tocadas da graça divina. Então, eu acho que elas acabavam sendo tocadas por essas lições e elas conseguiam passar essas lições, né, de Jesus de uma forma bem parecida com o que Jesus queria passar, né? Então, eu vejo mais como sendo pessoas que conseguiram realmente traduzir aquilo que Jesus queria passar. Não sei se é isso, Paulo. É isso aí. E assim, humildade, né? Mais humilde do que Jesus foi aqui na Terra, né? Porque acho que essa questão da humildade, a gente deixa de fazer as coisas, né, de forma egoísta, né? A gente esquece que as coisas têm que ser do nosso jeito, né, para nos beneficiar, né? Isso é o egoísmo, né? A humildade é o contrário do egoísmo, né? E a gente hoje fala de pessoas humildes, pessoas que não têm posses materiais, né? Eu acho que quando ele fala de humildade, ele está pensando nessas pessoas que estão fazendo as coisas, né, porque elas acreditam que aquilo seja o certo, não que seja alguma coisa que vá beneficiá-las, né, diretamente, né. Então, e essas pessoas, quando você quer fazer alguma coisa porque você acha que é o certo, você acaba tendo você é tocado dessa graça divina. Você vai ter, né, o que eu falei lá da estrada de Emaús, né? Você vai começar a perceber todo esse auxílio que você tem, né? Enquanto você estiver querendo fazer as coisas pensando no egoísmo, você não consegue perceber esse auxílio, né? Você não. Então, a hora que a gente deixa de achar que a gente é o centro do universo, a gente começa a perceber todo o universo. Acho que é isso. Acho que uma coisa que Jesus veio trazer, né? Ele veio trazer essa mensagem que Deus é um Deus de amor, né? Antes, muitos viam esse Deus bravo, né? Que causava temor às pessoas. E eu acho que o que Jesus fez foi nos aproximar de Deus e nos mostrar como nos conectar com o Pai, né? Com a espiritualidade. Então eu acho que ele abriu o nosso coração, ele mostrou esse lado amoroso de Deus e que todos nós somos merecedores de estar com ele, né? Então acho que isso propiciou com que as pessoas se sentissem à vontade de se aproximar desse Deus
tão cheio de amor, e isso conduz o pensamento, e é o que você falou, né, Paulo? As pessoas passaram a prestar mais atenção e passaram a ser mais auxiliadas, né, inclusive na forma, na conduta delas, em como divulgar o Evangelho de Jesus, né, todos esses ensinamentos, todas essas lições divinas que Jesus nos trouxe, né, de aprimoramento pessoal e de amor principalmente, né, isso nos aproximou muito mais da espiritualidade, né, então eu acho que essa mudança, essa percepção, né, de que as pessoas falavam mais e que são lições eternas, é porque é isso, né, Jesus veio trazer o que é a verdade, né, e a verdade é imutável, então por isso que essas lições, elas se propagam até hoje, né, mesmo tendo sido trazidas há tanto tempo e que na época não havia esses registros, mas mesmo sem registro, o registro foi feito muito tempo depois, né, mas mesmo os ensinamentos, elas perduram até hoje, né? Se às vezes existem imprecisões ou questionamentos históricos, né, não é isso que Jesus queria que perdurasse, mas são justamente as lições deles, né? Então acho que isso cada vez mais nos aproxima desse Deus de amor, de misericórdia, de justiça. As pessoas nós passamos a ver que nós temos a capacidade de nos aproximarmos de Deus, né? E isso é papel nosso, né? Eu concordo quando você falou da questão dos humildes, né, Paulo? Acho que isso tem a ver com nós nos colocarmos à disposição justamente das nossas emoções, baixar a guarda do nosso orgulho, entender que existe algo maior que conduz as nossas vidas, né? E que se a gente faz isso com propósito de bem, o auxílio está presente sempre. É isso aí, perfeito. Quer continuar, Paulo? Posso continuar? Você quer que eu continue? Não, é porque já é 10h18, eu vou ficar sem o feeling de terminar. Não, fica tranquila. Se você quiser continuar lendo, não tem problema. A gente tá 48 minutos só lendo hoje. Tá. Então pode ir até mais um pouco ainda. Tá bom. Mais de um mês decorrera sobre a Páscoa de 33, quando o senador, por uma tarde formosa e quente da Galileia, aproximou-se da esposa para lhe dizer dos seus novos propósitos. Lívia, começou ele, reservado, tenho a comunicar-lhe que pretendo viajar algum tempo, afastando-me desta casa, talvez por 2 meses, em cumprimento dos meus deveres de emissário do imperador, em condições especialíssimas nessa província. Como esta viagem se verificará através de pontos numerosos, porquanto tenciono estacionar um pouco em todas as cidades do itinerário até Jerusalém, não me é possível levá-la em minha companhia, deixando-a, neste caso, como guardia de minha filha. Como sabe, nada mais existe entre nós que lhe outorgue o direito de conhecer minhas preocupações mais íntimas. Todavia, renovo minhas palavras do dia fatal do nosso rompimento afetivo. Conservada nesta casa apenas pela sua tarefa maternal, confio-lhe durante a minha ausência a guarda de Flávia, até que chegue de Roma o velho professor que pedia Flamínio. Aqui é o Públio sendo Públio, né? Que ele foi bem... quis deixar bem claro para ela, né? Que, na verdade, ela não era mais uma confidente dele e que, inclusive, ele ia deixar a filha dele com ela por falta de opção mesmo, né? Porque eu acredito que se tivesse o professor Flamínio lá, talvez ele deixasse a Flávia sob os cuidados do Flamínio, né? Então, assim, é mais uma coisa dura, né, para Lívia, né? Porque eu imagino que seja uma coisa dura, né, para ela ter que ouvir, né? Essa questão
dele deixar claro que ela nada mais seria tão para ele, né, do que só para cuidar da filha dele, né? Não sei se é isso que você quis colocar, Paulo. E assim, é muito duro, né? A gente não precisa ser, às vezes, tão duro assim, né? Acho que você foi perfeita. Acho que você falou tudo que tinha que falar. Eu fiquei impressionada com esse trecho aqui, porque eu falei, gente, coitada da Lívia, né? Que, tipo, eu ouvi isso daí e ainda tem que se manter, assim, tranquila, né? Com certeza. Eu só queria destacar um ponto aqui, que ele fala, né? Deixando-a, neste caso, como guardiã de minha filha, né? Ele não considerava nem mais a Lívia como mãe da filha de ambos, né? Porque ele não fez a filha sozinha, né? Então, também achei esse trecho também um pouco pesado, assim, para ela, né? Ou, vamos dizer assim, proibindo, né, entre aspas, a própria Lívia de ser mãe, né? É isso aí. Absurdo, né? Acho que dá para continuar mais um pouquinho, né, Paulo? Desejo firmemente, acredite na confiança que deponho no seu propósito de regeneração, como mãe de família, e que procure restabelecer sua idoneidade que, outrora, não lhe negaria em tais circunstâncias. E espero, assim, se abstenha de qualquer ato indigno que venha a perder a minha pobre filha para sempre. Aqui, novamente, é como você falou, né, Paulo? Acho que às vezes a gente não precisa ser tão duro, né? E ele já tinha definido o caráter da Lívia, né? E aí aqui ele só reforça, né, que olha, você toma cuidado para você não fazer mais coisas erradas, né? E você perder, né, a minha filha para sempre. Então, assim, ele usa muito de um tom de ameaça com ela, né? E é bem complicado isso, né? Eu entendi que a Lívia, ela até começou, depois a gente vai ver que ela começa a tentar falar, mas ele é uma pessoa tão irresoluta que ele nem deixa ela, nem dá abertura, né? Ele já determina as ações, ele já determina o que vai ser e é aquilo e pronto, já define tudo e é bem complicado. É isso aí. Muito complicado. Acho que complicada. Pode falar, Angélica. E que bom que a sociedade vai mudando, né? Porque hoje, naquela época, o marido era o dono da família, né? Nem se falava sobre direito das mulheres, nem se falava sobre se considerava isso como crime, né? Hoje as mulheres têm os seus direitos, por mais que ainda existe desigualdade, né? Por mais que ainda exista desrespeito em cima do corpo da mulher ou do que a mulher representa, existe, né? Ainda existe muito feminicídio, muito abuso em cima da mulher, mas olha como os tempos mudaram, né? Hoje a gente consegue perceber isso como crime, como atos criminosos, como coisas não aceitáveis, né? Então, eu acho que é uma questão de tempo para a sociedade ir mudando e percebendo cada vez mais e tirando cada vez mais do seio da nossa sociedade esses atos de violência, né? Porque o que o público está fazendo é um ato de violência enorme com a Lívia, né? E hoje a gente vê isso como, a sociedade vê isso como algo inaceitável, né? Nós temos muito ainda a caminhar? Temos, mas eu acho que muito também já se caminhou, né? Acho que a gente tem que observar pelo lado
bom também, né? Que as coisas vão evoluindo. Não na marcha que nós gostaríamos, né? Nós gostaríamos que essas mudanças fossem mais aceleradas, nós gostaríamos que o preconceito não existisse, que não houvesse a servidão, né? Na época ainda existia os escravos, né? Hoje ainda existe, em muitos lugares ainda existem, né? Mas é uma coisa que a sociedade está tentando eliminar do seu seio, né? Já vê isso de uma maneira muito mais, com muita mais igualdade, com muita mais fraternidade, solidariedade. E é uma questão de tempo. O Paulo, como é que a gente está aí de tempo? Não deu nem 1 hora ainda. Pode ir lendo, quando der 1h10, assim, eu te aviso. Aí a gente vai parando. Tá bom? Tá bom. Públio pôde ainda exclamar a esposa do senador, aflitamente, tentando aproveitar aquele rápido minuto de serenidade do marido, a fim de se defender das calúnias que lhe eram assacadas. Aqui as sacadas acho que está no sentido de infundidas, né? Pelas mais complicadas circunstâncias. Mas, afastando-se repentinamente, fechado na sua severidade orgulhosa, o senador não lhe deu tempo de continuar, integrando-a cada vez mais no conhecimento da sua amargurada situação dentro do lar. Aqui é o que a gente já tinha comentado, né, sobre a severidade do Públio, né, a questão dele ser uma pessoa bem intransigente, né, definir as opiniões dele, mas é como a Angélica falou também, né, que eu acho que foi super bem colocado, né, ainda bem que a gente evolui, né, que hoje em dia dificilmente a gente aceita uma situação dessas, né, e a gente já sabe reconhecer que é algo abusivo e consegue de alguma forma reverter em algumas vezes, né. Você queria colocar mais alguma coisa, Paulo? Não, é só a gente ter o cuidado também, né, de pensar que a nossa sociedade mudou, né, mas daquilo que é para fora da porta dos lares, né, ainda muita coisa acontece dentro da porta das casas, né, e que ainda são abusos muito grandes, né, então a gente precisa ter sempre isso em mente, né? Agora a gente está começando a olhar as coisas, né? Não mais tanto pelas aparências, mas como o que elas devem ser. Então eu acho que aí é cada um, né? Aí é cada um olhando e sem se importar com os outros, né? Cada um olhando só para dentro de si e tentar fazer sempre o seu melhor, né? Acho que é isso também. Ainda tem muito a ser feito, né? Mas eu acho que pelo menos isso é visto como, essas coisas são vistas como crime. Acontece muito ainda mesmo, velado, né? Dentro de cada lar, dentro de cada instituição, né? Porque existe o abuso também, não só o abuso doméstico, existe o abuso no trabalho, o abuso como sociedade, né? E é uma reflexão para nós, né? De o que nós queremos fazer para ajudar a mudar o mundo, e acho que a gente muda o mundo mudando a nós mesmos, né? E servindo de exemplo. Perfeito. Você quer continuar, Paulo? Continuo. Passada uma semana, partia ele para a sua viagem aventurosa. Animavam-no, acima de tudo, o desejo de aliviar o coração de tantos pesares, a tentativa na procura do filhinho desaparecido e o objetivo de catalogar os erros e injustiças
erros e injustiças da administração de Pilatos, de modo a alijá-lo, né, afastá-lo dos poderes públicos na Palestina, em tempo oportuno. Esse pedaço aqui eu marquei para a gente refletir, né, que a nossa sociedade, né, às vezes ela evolui dessa forma, né? A gente não faz a coisa porque ele não estava buscando essa justiça, né, para a Palestina, porque ele queria que a Palestina recebesse essa justiça. Não, ele estava buscando essa justiça para a Palestina para se vingar do Pilatos, né? Então, às vezes a gente acho que é interessante a gente começar a pensar, né, nessas nossas atitudes, né? Será que as nossas atitudes a gente quer efetivamente a justiça, ou a gente está camuflando, né, esse desejo de justiça, mas por trás tem um desejo de vingança? Isso aí a gente pode falar para outras situações também, né? Então, aqui acho que o objetivo é deixar as coisas claras para a gente, né? Por que eu quero fazer tal coisa? Eu tenho um motivo nobre, né? Então vou perseguir o motivo, né? Não, o meu motivo, assim, aquele motivo que só eu conto para mim quando eu estou com a cabeça no travesseiro, não é tão nobre. Então, de repente, eu posso deixar de perseguir isso, né? Eu acho que quando a gente começa a fazer isso para aquilo que a gente, para as pequenas coisas do nosso dia a dia, né, é o que a Angélica falou, né? A gente está mudando o mundo, né? Porque a gente está tendo uma atitude diferente. Se a gente está tendo uma atitude diferente, a gente está, sem a gente saber, né, influenciando muitas pessoas que reparam na nossa atitude diferente, né? E aí a gente está silenciosamente mudando o mundo, né? Acho que era isso. Comentários? Acho que é sempre uma reflexão daquilo que nos motiva, né? O que nos motiva? E acho que essa reflexão traz justamente um redirecionamento da nossa vontade, né? De rever os nossos valores, né? Porque é isso. Para mim também é claro que o Públio não consegue, né? Ele é ser humano também. Ele não consegue não se utilizar das ferramentas que ele tem para prejudicar o Pilatos, né? Existe um lado correto dele tentar melhorar a administração da Palestina? Existe, mas também existe esse lado sombrio do Públio, né? Então, quantas coisas sombrias será que existem dentro de nós? Por isso que acho que a reflexão é sempre importante, porque esse autoconhecimento, né, esse entendimento daquilo que nos motiva, acho que é sempre muito importante, né? A gente só trabalha, a gente só melhora aquilo que nós conhecemos, né? E a gente só consegue modificar o nosso comportamento, nossas atitudes, direcionar tudo isso à medida que nós reconhecemos atitudes automáticas que nós temos, né? Conceitos automáticos, falas automáticas, né? Às vezes até o nosso sentimento está no automático. Então, tirar esse automatismo e passar a ser mais consciente em tudo que nós fazemos, naquilo que nós desejamos, naquilo que nós sentimos, né? Colocar isso
de forma muito ativa, muito consciente. Ainda que nós estejamos errando, mas que seja um erro consciente, né? Que a gente é capaz de depois direcionar de uma maneira melhor, né? Trabalhar de uma maneira melhor, de tal forma que a gente supere esses nossos desvios, né? É a nossa consciência que vai nos alertar. É sempre a nossa consciência que nos faz refletir e nos faz mudar. Mais comentários? Na sua resolução, todavia, pairava, né, tinha por trás, assim, tinha ali em volta, né, um erro grave, cujas consequências dolorosas não conseguira e não pudera prever no seu íntimo atribulado. A circunstância de deixar esposa e filha expostas aos perigos de uma região onde eram consideradas como intrusas. Devia ser examinada mais detidamente pela sua visão de homem prático. Além disso, ele não podia contar nessa ausência com a dedicação vigilante de Comênio em viagem, com destino a Roma, onde o conduziam a determinações do patrão e leal amigo. Então, esse desejo de vingança, né, estava até tendo como consequência, né, que ele não percebeu coisas que eventualmente ele perceberia, né? Eu acho que é isso também, né? Acho que quando a gente tem esse tipo de propósito, né, de vingança, sempre esses sentimentos negativos, que esses sentimentos negativos são muito fortes, né, na gente ainda, e quando a gente tem, eles acabam cegando a gente não começa a perceber outras questões, né? Então a gente precisa olhar, sempre que a gente começar a perceber que a gente está nesse caminho, a gente parar, tentar serenar nossos corações, porque a gente via que Públio, né, a hora que ele conseguia serenar o coração dele, ele conseguia enxergar coisas que ele não enxergava enquanto ele estava nesse turbilhão de emoções. Era isso. Realmente, às vezes a gente se coloca outros em perigo, né? Em vista de alguma coisa que a gente às vezes nem pensa na consequência, né? Porque realmente é o que fala aqui, né? Ele nem pensou que ele estava deixando a mulher e a filha exposta, né? Mas ele estava querendo tanto o que ele queria que ele não pensou muito, e às vezes a gente faz isso, né? Às vezes a gente quer tanto uma coisa, a gente não pensa na consequência e só vai lá e faz, né? Mas é isso que você falou mesmo, Tom. E nem sempre a atitude que a gente está tomando, assim, né? Nem sempre nós estamos fazendo algo ruim, né? Às vezes a gente está simplesmente se dedicando demais a um aspecto da nossa vida, né? E a gente deixa desatento outros aspectos da nossa vida, né? Então acho que é trabalhar como é que a gente foca o nosso pensamento e no que a gente considera prioridade na nossa vida, né? Porque é isso, às vezes, mesmo aqui o público tá fazendo algo ruim, ele está sendo movido por esse sentimento de vingança e por isso que isso o deixa cego a outras questões, mas às vezes a gente fica cego para questões tão mais simples da nossa vida, por motivos tão mais simples, né? Por isso que a gente tenta buscar sempre o equilíbrio no nosso viver, né? E esse equilíbrio é feito também de momentos
para nossa espiritualidade. Né? A gente tem tempo de comer, a gente tem tempo de trabalhar, de parar e beber água, de lazer, de tudo, e às vezes a gente mal deixa um tempo para refletir, para nos conhecermos, né? Para nos conectarmos com Deus, né? E às vezes isso tira o nosso foco, isso às vezes não permite que a gente viva em equilíbrio conosco mesmo, né? E às vezes a gente deixa passar situações, oportunidades, e às vezes até situações que nos colocam em desacordo com alguém, que nos coloca sobre risco, né? A gente acaba não percebendo. Às vezes um simples celular, né, desvia a atenção da pessoa, a pessoa sofre uma agressão, sofre uma violência, né? Então acho que isso eu fico pensando que isso tem muito a ver com viver nossa vida em equilíbrio. Mais comentários? Todas essas preocupações andavam no espírito de Lívia, dotada como mulher de sentimento mais forte e mais justo, no plano das conjecturas e previsões. Foi assim de alma aflita que viu partir o marido, embora houvesse ele recomendado a numerosos servos o máximo de vigilância nos trabalhos da casa, junto aos seus familiares. Então, eu acho que se vocês não tiverem mais nenhum comentário, a gente podia parar hoje, né? Tudo bem? Tudo bem, Paulo. Então tá bom, eu vou parar a gravação.